Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo eu vou estar respondendo uma dúvida que é relativamente frequente e que muitos de vocês possam ter e que talvez muitos alunos de vocês também tenham, que é: eu estou treinando pesado? Eu estou treinando intenso? E o que significa treinar pesado, pessoal? O que significa treinar intenso? Bom, quando a gente fala de intensidade, a gente vai ter dois tipos de intensidade, tá, pessoal? A gente vai ter a intensidade de peso e a gente vai ter a intensidade de esforço. A intensidade de peso, pessoal, é justamente o quanto de peso que vocês vão estar colocando no exercício. A quantidade de esforço, ela vai estar se referindo à proximidade com a falha. Quanto maior for a intensidade de esforço, maior vai ser a proximidade com a falha, até o ponto que o indivíduo vai estar falhando. Quanto maior for a intensidade de peso, maior o peso que ele vai estar utilizando no exercício. Portanto, a intensidade de peso, pessoal, ela é completamente relativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada indivíduo vai ter um determinado peso máximo que pode estar utilizando. É claro que quando a gente fala de intensidade de peso, a gente está falando também, por exemplo, de percentual de 1 RM, que é justamente o quanto de repetições o indivíduo consegue fazer para aquele determinado peso. 1 RM, por exemplo, é uma repetição máxima, ou seja, a quantidade máxima de peso que esse indivíduo consegue estar utilizando para estar realizando uma única repetição. 2 RM é a mesma coisa, só que para 2 repetições. 3 RM, 4 e assim por diante. Portanto, 1 RM é muito mais intenso do que 2 RM. Então perceba que quanto maior for o peso, a nossa tendência é de estar realizando menos repetições, correto? Então, se vocês querem avaliar se vocês estão treinando pesado ou se um aluno de vocês está treinando pesado, o primeiro ponto é olhar para o peso. E, mais uma vez, o peso ele é relativo para cada indivíduo. Um indivíduo ele pode estar treinando com 5 RM, ou seja, 5 repetições máximas, e isso é o equivalente a 80 quilos. Enquanto que o outro indivíduo pode estar realizando os mesmos 5 RM para 300 quilos. A intensidade de peso é igual. Por quê? Porque cada um está fazendo as mesmas 5 repetições máximas. Deu para entender? Então, mais uma vez, o peso ele é relativo. Treinar pesado em relação a peso é completamente individual. A intensidade de esforço não é individual, pessoal. Se o indivíduo ele está chegando próximo da falha, ele está deixando 1 ou 2 repetições na reserva, essa 1 ou 2 repetições da reserva, ela não ela sempre vai ser, o feeling que você vai ter, ele vai ser sempre igual. O que eu quero dizer com isso? Existe um princípio no treinamento, pessoal, que se chama do princípio da força e velocidade. Vocês podem perceber que quanto mais próximo vocês vão chegando da falha, mais difícil é de acelerar esse determinado movimento. Vocês podem perceber que a sua penúltima repetição, a sua última repetição próxima da falha, a velocidade de execução ela vai caindo absurdamente. Vai ficando cada vez mais difícil acelerar o movimento. Vocês demoram 3, 4, 5, 7, 8 segundos para completar aquela última repetição, que vai ser a última repetição decisiva para a falha. Então perceba que conforme a gente vai chegando cada vez mais próximo da falha, a gente vai tendo justamente o quê? Uma queda involuntária na velocidade de execução. E o que isso quer dizer, Gustavo? Isso quer dizer que é justamente esse termômetro que vocês vão estar analisando para, se vocês estão treinando com intensidade real, se o aluno de vocês está treinando com intensidade real ou não. Se no vídeo de execução seu ou do seu aluno você não percebe essa queda na velocidade de execução, é porque ele está ainda ficando muito longe da falha. Lembrando, isso é uma queda involuntária e ela tende a acontecer principalmente aonde? Na segunda, na terceira repetição na reserva. O que eu quero dizer com isso? Quando ainda restarem 3 repetições para você falhar, ou quando restarem 2 repetições ou 1 repetição para você atingir a falha. É justamente nesse ponto que você consegue observar a maior queda de velocidade, portanto, maior vai ser a tensão mecânica, maior vai ser o estímulo para a hipertrofia muscular. Dentro da Universidade Darkside, você vai ter todo o conhecimento para montar o seu próprio treino e também para conseguir organizar da melhor maneira para os seus alunos, para os seus atletas e para os seus clientes. Então, quando a gente está falando de intensidade, pessoal, perceba que a intensidade de peso ela é completamente relativa. Cada indivíduo vai estar utilizando um determinado peso e este peso ele pode ser os mesmos 5 RM, as mesmas 5 repetições máximas, porém um indivíduo vai estar utilizando 80 e o outro vai estar utilizando 300 quilos.
quando a gente fala de intensidade e esforço, não existe essa relatividade. 2 repetições na reserva, elas vão ser 2 repetições na reserva para mim, para você e para todo mundo. Essa queda na velocidade de contração, ela vai acontecer para todo mundo. Ou seja, este é um princípio universal do treinamento, que se o indivíduo ele estiver realmente chegando próximo da falha, essa velocidade ela vai acontecer de maneira involuntária, pessoal. E é justamente essa intensidade que vocês devem estar utilizando para medir o grau de esforço, para medir a intensidade do treino de vocês e dos alunos de vocês. Se vocês não observam essa redução involuntária na velocidade de execução, esquece, o treino não está intenso, está zero intenso. É por isso que vale muito mais a pena vocês olharem para esse grau de intensidade do que propriamente para o peso que o indivíduo está utilizando. Porque a partir do momento que vocês corrigem, esse indivíduo ele vai ter que falhar para 10 repetições, se ele consegue fazer 16, 17, 18 repetições, é porque de fato aquele peso está muito leve. Mas como o peso ele é muito individual e a proximidade com a falha não, é muito mais fácil vocês olharem para a proximidade com a falha e por consequência olharem para o peso depois. Fez sentido isso? Então se vocês querem determinar se vocês estão treinando pesado, se o aluno de vocês está treinando pesado, olhem para a velocidade de execução, porque isso vai estar determinando tudo com relação à intensidade. Ficou claro isso, pessoal? Ficou qualquer dúvida? Deixa aqui no campo de comentários, eu vejo você no próximo vídeo. Não esquece de curtir, de enviar para um amigo e também se inscrever no canal.